O que fazer quando o terapeuta, a pessoa está com aquela sensação de esgotamento ou no limite? Como lidar com energias estranhas? Qual a importância do autocuidado e os cuidados bioenergéticos? Estas e outras perguntas são respondidas por Márcio Arada, aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera. Essa aqui é uma edição gravada. Então, se você tiver qualquer dúvida relacionada ao tema de hoje, coloca aqui nos comentários que em uma outra oportunidade, na próxima oportunidade que nosso convidado, Márcio Arada, estiver por aqui, vai ser ao vivo, no estúdio novo. Já estamos aqui combinando, inclusive, para vocês terem essa oportunidade de assistir também ao vivo, Márcio Arada respondendo as suas perguntas. Até lá, deixa aqui nos comentários que a gente vai passar para que no programa ao vivo ela seja respondida. Se você gostar de algum tópico, de algum tema, de alguma fala, curta e compartilhe com as pessoas também. Tema de hoje: autocuidado e cuidados bioenergéticos para terapeutas com Márcio Arada. Então vai ser no estilo assim, meio que uma palestra, e aí lá para o final, ou eu, no momento que eu for sentindo, que eu ver que tá, parece que está terminando, aí eu vou e faço uma pergunta aqui e a gente continua nesse nosso processo. Não é uma entrevista específica, é uma partilha, e dessa vez não tem nem slide. Você viu que o programa anterior teve até slide, né? Nesse não vai ter slide, que nosso convidado falou assim: não, já vou falar assim da minha experiência, porque aí sim vai ajudar as pessoas com esse processo de autocuidado e cuidados bioenergéticos para a terapeuta, porque afinal é terapeuta. E há quanto tempo que você é terapeuta, Márcio? Tem mais de 10 anos que eu sou terapeuta, e atendendo o público e com shiatsu, e eu fiz um curso de acupuntura, mas não é minha praia. O meu negócio é tocar o paciente, sentir o paciente mesmo. Não é as agulhas. Não é agulha, é sentir o paciente na mão e sentir as energias do paciente, né, que é o que eu mais gosto mesmo, é o toque, o sentir. O shiatsu não é lá uma acupressura, assim, ela não é uma técnica o tanto quanto suave, hein, dependendo de alguns processos que a pessoa estiver passando, né. Tem alguns pontos que tornam-se até doloridos. Quais os Dolorido. motivos que esses pontos eles ficam doloridos, antes de você entrar na sua palestra? Então, alguns pontos se tornam dolorido por causa do ou desequilíbrio do ponto, ou ponto que tem muita contratura muscular também. Esse é o ponto que às vezes se torna até dolorido, por isso que às vezes falar que não dói é mentira, dói, dói. Mas assim, se a pessoa tá normal, você consegue fazer uma massagem relaxante que a pessoa sai bem sem dor nenhuma, mas a pessoa tem que estar bem. Quem é que tá bem nos dias de hoje? Ninguém, né? Então pode ser que o shiatsu ainda doe um pouquinho. Doa sim. Não vou mentir. Ai, ai, muito bom. Olha aqui, já vou deixar aqui já o Instagram aqui do Márcio, de vez em quando eu vou colocar aqui na minha tela, Márcio Arada, fácil de você encontrar, é só entrar aí no Instagram e você encontra e sabe sobre os trabalhos que desenvolve, os atendimentos que desenvolve. Em breve vai ter cursos, inclusive, que eu estou sabendo que vai ter cursos aí em breve, hein? Tem conteúdos aí, já fiquem atentos também aí pelo Instagram. Então vamos lá, Márcio, fala um pouquinho então sobre esse autocuidado e cuidados bioenergéticos para terapeuta. Eu ficando aqui atento com a minha canetinha, eu vou anotando aqui, mas no final volto a fazer perguntas. Então, o terapeuta, antes de fazer qualquer curso de terapeuta, ele tem que amar o que faz, porque isso aí que se torna, o ponto-chave para ele saber se cuidar na hora de tratar o outro. Porque tem muitos que entram no processo de terapeuta e aleatoriamente, achando que é só fazer um cursinho e acabou, e não é assim. O curso do terapeuta, ele tem que entender que o coração dele é uma usina. O coração tem que funcionar 100% e a mão é a ferramenta de cura. No meu caso, como shiatsu, né. Mas em todos os as áreas, o coração sempre tem que ser uma usina de amor, senão tem um vazio existencial na técnica, na terapia e no tratamento um com os outros, né. E isso, o tratamento com os outros é fantástico para o sucesso de qualquer coisa na vida. Seja você artista, seja você terapeuta, seja você apresentador,
Se você não tem, o tesão acaba rapidinho. E o tesão é que te protege de muita coisa. Tem muita gente que entra aleatoriamente e se torna submissa à energia. Por quê? Porque trata as pessoas como trata qualquer objeto sem importância. E o toque se torna uma coisa muito, sem objetivo. Eh, toca pensando na sua casa, no ambiente, em outras coisas, e não foca no paciente. Quando você está com o paciente, o duplo etéreo a troca de energia tem que estar 100%. Não há como você falar, "Eu cuido do outro, mas não estou nem aí no momento". E isso que é importante, nesse lado do contato com o outro. A alimentação também. Muita gente fala: "Ah, não, que você não pode comer carne ou então que você tem que comer alimentação saudável". Você tem que ver o biotipo da pessoa. Não é assim, fazer uma regra, porque, todo mundo acha que é uma regra, que a alimentação tem que ser 100%. Sim, você tem que comer o melhor alimento, se alimentar bem na hora de tratar o outro, porque não adianta você ir fraco numa troca de energia, negativo, porque se torna passivo, né, pra pegar energias pesada de outras pessoas. Fora isso tem em ambientes que você saiba controlar também, porque se você faz em qualquer lugar que você vê que a energia é pesada, se o terapeuta não estiver preparado, ele sofre um bote, um baque que deixa ele praticamente esgotado energeticamente. Então todas essas coisas você precisa estar sempre, alerta, eh porque não é só o cuidar do outro é importante, a técnica é importante, mas o sentir como eu estou falando direto, sentir. Porque não adianta ser um terapeuta frio, você sai do objetivo. Uhum. Vamos já fazendo aqui uma pequena pausa, mas vai continuar, hein, nessa partida. Então, um dos primeiros tópicos que você trouxe foi amar o que faz, trazer esse Sim, amor, né, por aquilo que faz, amar o seu terapeuta, amar aquela técnica, no caso, no seu caso, o amor ali pelo shiatsu, né, nessa partida. O toque com consciência, para não ser um toque vazio, para você ter sim, realmente presença naquilo que você está realizando, naquilo que você está fazendo. Alimentação, e aí na alimentação, no caso, com ênfase no biotipo, né, naquilo que a pessoa tem, o que vem transmitir ou que vem a consumir de acordo com o seu próprio biotipo, e preparação do ambiente, preparação do terapeuta, simultaneamente, né, essa preparação para não sofrer qualquer tipo de influência energética, né, nesse processo de atendimento. sim. E, eu vejo muitas pessoas, até mesmo em terapias que as pessoas não valorizam, que é a quick massagem, né. A quick massagem, as pessoas, por ser uma massagem de 15 minutos, as pessoas não estão nem aí. Aí você vê no shopping a pessoa tratando o outro, conversando, bate-papo. Isso não é legal, porque o 15 minutos que você tem com a pessoa, você tem que estar focado e tá fazendo o melhor possível. Você é um curador, você não tá lá para amassar pão, você tá lá para cuidar do paciente, da pessoa. Imagine você sentado naquela cadeira e uma pessoa no seu ouvido falando: "Ah, minha conta de amanhã, e aí? E o seu vizinho? Peguei uma namorada". Você ia gostar? Não ia gostar. Então é a mesma coisa, você se tem que pôr no lugar do paciente, seja para fazer uma quick massagem, seja para fazer uma massagem de 1 hora, o que que for, eh, foco no que faz. Até mesmo porque se você fazer de forma aleatório, se você tiver você pode deixar sua energia suscetível para pegar coisas que não é sua. Lembra, você está lidando com outra pessoa que tem uma outra energia. E se a energia não estiver legal e você estiver dando, entre aspas, "mole", você vai trazer essa energia pesada para você. Aí você começa a reclamar que: "Ah, mas o paciente estava pesado". Será que era só o paciente que estava pesado? Ou você não teve foco na hora de atender o outro? Será que é o paciente? Será que é só o culpado? Ou você também deu mole naquela hora e achou que massagem
sala de estar para fazendo fofoquinha da vida dos outros. Tem que pensar tudo, colocar isso na balança, porque, terapeuta, como eu disse, você tem que ter uma usina muito grande no coração, você não tem que atender friamente o paciente. O paciente tem que estar 100% e você 100%. Senão, não rola terapia, não rola mesmo. E se você é negativa demais, por exemplo, você está com uma energia baixa e o paciente está com uma energia baixa também, se ele puxar a energia de você, pronto, você fica, mais negativo do que atendeu e o paciente fica um pouquinho melhor. Então por isso que existe a peca energia. Então você tem que estar muito bem energeticamente. Quando você vai atender o outro, seu preparo energético tem que ser de primeira. Eu vou atender e você tem que, como fala, amar o que faz. Falar: Esse meu atendimento, hoje o meu dia vai ser maravilhoso. Hoje o meu dia vai ser 100%, porque eu vou atender uma pessoa e vou deixar ela, ó, nos trinques. Ela tem que sair bem, e eu também tenho que sair bem, Uhum. porque senão não vale a pena. Em termos de quantidade, eu conheço terapeutas que limitam a quantidade de pacientes e clientes que ele atende no decorrer do dia, até por conta dessa coisa de preservação de energia. Eu conheço pessoas que limitam. No seu caso, você tem algum tipo de quantidade específica que você fala assim, não, isso aqui, eu acho que para mim a usina ficar de boa e transbordando é X quantidade de pessoas. Como é que você analisa isso e qual seria uma quantidade que você sente que para você, no seu caso, seria uma quantidade ideal de atendimentos? Então, para mim, pela carga horária, umas 4 massagens seria o ideal. Você pode até passar um pouco, mas 4 melhor, porque dá tempo de você recarregar, você tá tempo de você se olhar como é que você está energeticamente, você porque é isso que faz os terapeutas, ele tem que falar: "Eu estou bem? Eu posso atender esse paciente? Eu tenho condições de fazer hoje?" Porque um dia é diferente do outro, não adianta você chegar e achar que todos os dias são iguais. Um dia você vai estar com energia 100%, outro dia 50%, então você tem que se autoanalisar. E não ir pelo que os outros falam, você mesmo tem que analisar a sua energia, como é que você está depois de certos atendimentos. Até porque tem pacientes que quando você pega energeticamente, já te deixa bem cansado. Eu não falo sugar, porque, eh, eu acho desrespeito, né, com o outro. Porque o paciente ele tá lá para ser tratado, ele tá lá, você é uma ferramenta, você é um intermediário da cura lá, você é um facilitador. Então você tem que também respeitar o paciente. O paciente, como eu falei, ele não vai te sugar. Você também tem uma responsabilidade nisso. Se te sugou, é porque alguma coisa também não está muito legal. Olha a sua energia, por alguma coisa que você comeu não está bem, ou porque você passou o dia estressado com alguma coisa que às vezes não precisava estar estressado, ou porque, eh, por problemas pessoais que varia de um para outro. Então, não adianta só jogar culpa no paciente, você tem que pensar: "Como é que eu estou hoje para atender o paciente?". Vou aproveitar que você está falando sobre essa perspectiva, né, lá no início do programa fiz 3 perguntas e uma delas era sobre esgotamento, né. Então o que fazer quando o terapeuta está com aquela sensação de esgotamento ou que está no limite, já que ele já agora passou e já está nesse processo específico, até por não ter se perguntado se estava bem ou não. Então, o que fazer então agora que ele está no sensação de esgotamento e está sentindo que está no limite? Então, eh, a alimentação é importante, mas quando ele está no meio do tratamento, tem as práticas energéticas que você pode fazer, entendeu. Por isso que é bom você estudar. O terapeuta, ele precisa estudar não só a técnica de cuidar do outro, mas a bioenergética em relação ao corpo dele, a relação à troca de energia com o outro, porque aí ele aprende práticas para poder, se recarregar sem precisar ficar o tempo todo, parando um tratamento ou então dando um intervalo muito grande.
porque você é energia, né. Todos os seres humanos são energia, e o terapeuta, eh, com essa troca de energia, ele precisa estar trabalhando. Tem várias técnicas em curso de bioenergia. Uma coisa que eu costumo fazer é pensar numa cascata de luz, de energia, caindo sobre mim e recarregando sobre essa energia. E às vezes a pessoa chega, porque eu não estou falando nem só para terapeuta, eu estou falando para todo mundo, isso serve muito bem. Um enfermeiro que trata seu paciente, um médico que trata seu paciente, e se sente cansado. Se você tem uma salinha, você vai, fecha a porta e faz o seu trabalho. Mas quando você atende ao público, que você não tem esse lado particular, uma coisa fácil: vai no banheiro, fecha a porta e faz sua prática energética. Costuma fazer uma prática energética, costuma trabalhar a sua energia, costuma se sentir mais, não ficar, deixando de forma aleatória a sua energia, a Deus dará. Comece a perceber e aprenda a trabalhar a energia. Tem outras técnicas que eu costumo usar, que é pensar num avental de luz. E quando eu estou muito cansado, eu penso que eu estou tirando esse avental e trocando com um avental de luz. Aí isso varia conforme eu me sinto à vontade de fazer no dia. Uhum. Já tem uma prática específica. Quando você fala de bioenergia, estamos aqui falando e fazendo um tipo de uma propaganda de um amigo em comum que dá um curso de bioenergia, Aurixaca, seria isso? Também, acho que é um dos melhores que de curso de bioenergia, que é ele tá sempre aqui, né, que é o Wagner Borges, né. Então não tem como deixar ele de fora, porque as técnicas que ele dá, ele ajuda muita gente com esses trabalho. E as pessoas que passam por ele, realmente, existe um antes e um depois, porque você sai tão bem preparado para os trabalhos energéticos, que você consegue se praticamente estar, ser não te digo, você se auto trabalhar, entendeu? Porque Uhum. muita gente fica dependendo dos outros, de tomar passe dos outros, de se limpar. Você aprende a se virar sozinho, a agir sozinho e se cuidar de si, que é o mais importante. Por falar nisso, né, o terapeuta ou a pessoa que cuida de outras pessoas, os cuidadores em específicos, as pessoas que normalmente veem e têm uma certa missão, propósito, conexões todas de servir, têm uma certa tendência a ter dificuldade em receber. E aí, por isso que eu até coloquei essa outra pergunta aqui, ligada ao título de hoje, né, o autocuidado. Qual a importância do autocuidado, e principalmente para essas pessoas que têm um certo desafio também de receber e se autocuidar, né? Não é fácil, eu também sou terapeuta, eu tô incluo nessa lista aí. Às vezes eu penso: "Não, tenho que cuidar dos outros", eu falo: "Mas e de você?". A Valéria, amiga em comum, fala isso: "Mas você precisa se cuidar de você também". Eu falei: "Claro que eu preciso, mas deixa pra depois". E vai deixando, né. Mas é assim, realmente, o terapeuta, ele precisa se cuidar, precisa ter a humildade de falar, de se abrir e falar: "Hoje eu estou precisando de um cuidado, hoje eu estou precisando de um tratamento". Eh, eu sei que parece arrogância, mas às vezes não, às vezes a gente tá tão, assim, focado em querer cuidar dos outros, e a gente não percebe que a gente também precisa de cuidado, porque a gente se sente tão bem vendo o bem dos outros, mas a gente também não vê que o outro cuidar da gente, e ele se sentir bem, também você tá fazendo um bem-estar para o outro também, da mesma você tá sendo o paciente e ajudando também no na no na nas coisas que ele tá tocando energeticamente, ele vai sentir do mesmo jeito que você. Uhum. Uma da outra pergunta também que estava na abertura do programa, né. Ok, você é um terapeuta, você sabe de rezar as coisas, toma consciência, você tá na usina legal, mas aí vem umas energias estranhas. Então como é que pode lidar, então, com essas energias estranhas no meio de um atendimento? Estava de boa, daqui a pouco você começou a sentir umas energias estranhas, o que que o terapeuta, o que que a pessoa que está cuidando de outra pessoa pode fazer nesse momento? Então, é muito complicado você desvincular energeticamente da pessoa, quando você está nesse processo, mas, existem outras práticas
que é o sistema a circulação de energia, circulação fechada, que pode te ajudar. Estado vibracional que fala, né. Você pode ter essa técnica e ajudar também a você. Porque você abandonar o paciente, você sentir isso, você não pode deixar o paciente. Ou então você vibrar diferente, você sentiu que alguma coisa não tá legal, falou: "Epa", você pode imaginar o cardíaco expandindo e aumentar a sua aura e a sua proteção. E pensa que nessa usina, ela se enchendo de luz e ela a todo vapor. E imagine que ele vai expandindo, pega o seu coração, pega o seu sistema interno inteiro, enche ele de luz, imagine ele saindo pelos poros, imagine ele que você vai sentir aquela coisa que estava te incomodando sendo expelida, e aí você consegue tratar. E água, toma bastante água, porque a água também ajuda a purificar essa energia também. Água, tome bastante água para purificar. Eu lembrei aqui da pesquisa do Masaru Emoto. Uhum. Das águas do da Dos cristais. dos cristais de água lá, que é alterado conforme energia você e isso aí é até legal para cura, porque realmente você vê que a energia que você emana é muito importante. Então pesquise, do Enomoto sobre, energias, sobre o cristal de água. Você vai ver o que você pode, realizar estando com energia boa ou energia ruim. O que você faz e você tem moléculas de água no corpo. Eu não me lembro as porcentagens agora de cabeça. Mas imagine, se você carrega essas moléculas de água, imagine o outro não tratar você ou seja de forma boa ou de forma negativa, o quanto que você cria doença ou saúde dentro de você. Então quer dizer, o paciente também é importante para ele tem que ter sintonia para a cura acontecer, não é então você não precisa ficar, nervoso ou agitado, porque às vezes a sua terapia não deu certo, às vezes não teve sintonia, e tudo bem, o outro também, dê a chance para o outro também fazer o trabalho, em vez de ficar com briga de ego ou coisas parecidas. Dá chance para que ele conheça um outro terapeuta e esse tratamento corra da melhor forma possível. Eu entrevistei uma pessoa, não para o programa de TV em específico, mas para o curso de terapias bioxamânicas que vai começar agora no ano de 2024, depois de 4 anos que ficou descansando dessa pessoa. E aí tem uma entrevista, porque como é uma turma intimista, é apenas 11 participantes, cada um dos participantes realiza uma entrevista comigo de 1h30. E essa pessoa que vai fazer o curso ainda não começou, pode até que ter começado porque é gravado esse programa, então eu não sei quando que vai ao ar. O Mihael é que sabe o cronograma. Mas de qualquer forma, ela falou que adquiriu uma coleção de CDs seus, muito bom, para ela dormir bem. Na Uhum. entrevista dela de terapias xamânicas lá, ela comentou sobre isso. E eu sei que você tem uma quantidade muito grande também de CDs e monta algumas coletâneas especiais. Recentemente você montou algumas coletâneas especiais algumas semanas atrás. De que mesmo que eram as coletâneas? Então, eu fiz uma coletânea com cinco CDs, uma coleção com 5 coletâneas. Uma, New Age, outra celta, outra xamânica, outra oriental e outra de mantras. Porque aí eu vi que sempre tinha de artistas específicos, então eu falei: "Eu vou fazer buscar as melhores de cada artista e montar, né". E ajudar as pessoas, porque às vezes a pessoa não tem acesso, isso também é cura, dar acesso às pessoas também um pouquinho com músicas que elevem a vibração, né. Uhum. Que o que eu uso até nas terapia também. E é por isso que eu lembrei, porque eu lembrei dela, lembrei também do Masaru Emoto, que faz Eu nem sabia dessa pessoa. esses estudos, essas conexões. Foi recente, foi agora, Hã. faz uma semana que ela se inscreveu Uhum. no curso de terapias xamânicas e fizemos a entrevista. E aí eu quero ver, já que a gente falou do Masaru Emoto, dos cristais de água, essa mudança também, de que a música também influencia os cristais de água, vou fazer uma pergunta para outro conexão. Existem músicas que ao ouvir transmitem energias estranhas? Sim, com certeza. Música é energia, então quer dizer, por isso que é legal você quando estiver numa terapia,
Você usar música que relaxe e deixa a pessoa zen. Imagine você colocar um pancadão pesado dos dias de hoje. Imagine a energia, o que que vai dar de repercussão no corpo. Imagine uma pessoa que tem que escutar isso o dia inteiro, energeticamente, como ela tá. Imagine as pessoas que andam no estresse da rua e tem que então a doença tá praticamente você olha assim, eh, e se espalha assim nos dias de hoje sem criticar a música, porque acho que existe música para cada tipo, mas você tem que saber o que que você está ouvindo e o que você quer para você, entendeu. Se você quer uma saúde boa, se você quer um bem-estar, você não vai atrás de baladão que que deixe você com energia pesada. Você vai procurar energias afins às suas. Então balada, tudo bem que é jovem, você precisa, mas quando você vai ficando um pouquinho mais, maduro energeticamente, você tem que saber que aquelas energias já não bate mais para você, e que você precisa colher coisas que promova seu bem-estar. E principalmente o terapeuta, né. O terapeuta tem que estar focado para isso, porque não adianta ele chegar energeticamente e se encher de música que não presta e depois no outro dia atender o outro paciente querendo o bem-estar dele, né. Não bate, esse tipo de energia. Uhum. Aproveitar que a gente está falando de energia também, né, como que é, além das você já passou duas práticas já para as pessoas, fazerem aqui de bioenergia e já trouxe mais um, que está no contraponto dessa última resposta que é relacionada à música, que é elevar a sua vibração por meio de músicas que também tenham Sim, com certeza. padrões energéticos, elevados, né. O que mais a pessoa pode fazer também para manter um padrão, vibracional, energético elevado, mesmo diante dos desafios do cotidiano, da vida? A meditação é boa, porque a meditação ele ajuda a limpar um pouquinho, os pensamentos que às vezes atrapalham no dia a dia. Porque a gente tá sempre com pensamentos aleatório, o tempo todo é aleatório e às vezes por mais que você tente controlar, você não consegue, porque é como um automatismo. Às vezes você está atendendo um paciente e você não está focado, esse automatismo vem. Quando você começa a trabalhar a meditação, você a prática de cura do outro também se torna uma meditação, porque naquela hora você tem que estar com a mente limpa, você tem que estar, bem consigo mesmo. Não adianta você ficar achando que você faz de forma aleatória um tratamento, eu sempre falo aleatório, porque é o que está acontecendo. O trabalho do terapeuta, ele está sendo muito aleatório, não focado em cuidar do outro, porque ele pensa em ganhar, só não é que é ruim ganhar, mas você tem que pensar no bem do paciente, o paciente é primeiro lugar, é você, o acoplamento áurico naquele momento é você e o paciente. Se você vibra diferente energeticamente, ou começa a pensar em coisas não legal na hora do atendimento, você se torna passível para pegar coisas do paciente, coisas que às vezes não é legal para você, e levar para casa e distribuir com a sua família toda essa energia, que às vezes não é boa para você e para sua família. Márcio, quais seriam os motivos, da pessoa sentir, por exemplo, arrepios ou calafrios, assim, no decorrer de uma interação com outra pessoa, ou mesmo no processo, terapêuticos? E o que que os arrepios e os calafrios podem estar significando numa perspectiva um pouco mais, bioenergética? Então, se está tendo um arrepio e está causando um mal-estar, tá provocando você está perdendo energia. E ao perder energia, isso aí você vai sentir só no final do dia você vai ver o que o mal que você está fazendo para você. Então, é o trabalho, de alimentação, é o trabalho de bioenergético, tudo isso você tem que somar, porque o arrepio, e o calafrio, se vê com acompanhado de mal-estar, é perca de energia. Então, olhe para você, olhe o lugar que você está atendendo, olhe a pessoa que você está atendendo, olhe o que que você os pensamentos que rolaram
vocês estão vendo que tem uma soma de tudo isso. Não é uma coisinha só, é a soma de tudo. Para você ser um terapeuta, você tem que ter esse tino energético. Quando você começa, é tudo empolgação, mas quando você começa a trabalhar com profundidade, você começa a ver que é uma mescla de tudo. Você não pode chegar e excluir uma coisa e excluir outra. É somar tudo e fazer isso como ferramenta, como você como terapeuta. Quando você fez ou se tornou terapeuta há mais de 10 anos, você já sabia que quis se dedicar especificamente para esse caminho, ou você entrou nesse caminho e acabou gostando e querendo aprofundar? Eu entrei nesse caminho, eu não sabia que era tudo isso. E eu comecei a gostar muito, porque eu fiz um curso também de xamanismo também, e vi a troca de energia também dos cursos de xamanismo. Fiz outros cursos, no curso de massagem, de massoterapia, tinha o reiki, tinha algumas outras terapias, eu comecei a ver que o processo é muito grande, e é muito lindo esse processo, porque tem curas, dos povos egípcios, tem na China, tem dos índios Kahuna, tem tantas coisas que você começa a ficar encantado, que você fala: "Nossa, é um universo infinito, é um universo maravilhoso para quem quer buscar o". E assim, você não precisa querer tudo, você pesquisa tudo e depois você foca no seu caminho, e que pode ser mesclado com várias técnicas, conforme a forma de você ver o paciente que ele mereça ser cuidado na hora. Uhum. Ó, outra pergunta que aí já é mais ligada também a esses processos dos bastidores invisíveis, né, e que pode ocorrer inclusive nesses processos, terapêuticos, porque alguns espíritos eles ficam presos por aqui. Muitos presos, muitos, espíritos ficam presos por causa do apego, né. Porque do lado de lá, eles não vão ter a energia que eles têm aqui na Terra. E aí eles ficam apegados para poder se alimentar dessa energia, ou seja, do álcool, do fumo ou de outras energias que eles não vão conseguir ter do outro lado. E aí eles, para poder doutrinar, para poder trabalhar esses espíritos é complicado, porque primeiro, psicologicamente, eles têm que aceitar que vão ter que abandonar tudo. Não é só falar: "Tira esse espírito de mim". É você também, e o paciente também que sente essa energia desse espírito apegado, também tem que desapegar dessa energia, porque enquanto ele estiver apegado em energia, ou seja, da bebida ou da droga, ele vai atrair esse espírito sempre para o lado dele. Então, o que que o paciente precisa fazer? É trabalhar esse lado dos vícios com energia pesada e que atrai também esses espíritos apegados, ou seja, semelhante atrai semelhante sempre. Então, Uhum. se tem esse espírito apegado, é porque ainda tem essa energia que agrega para eles poderem ficar apegado. Bocejo, o que que seria um sintoma de bocejo, energeticamente falando? O bocejo é a mudança de vibração energética que tem no ambiente, seja positivo ou seja negativo. Então tem muitas pessoas, alguns mitos que falam que o bocejo é negativo só, e não é negativo. O bocejo pode ser positivo ou negativo, é uma troca de energia, é uma energia, diferente que o corpo está absorvendo e ele tenta pôr para fora, o excesso ou a falta, né. Então, o bocejo, não precisa ficar preocupado com em relação a esses mitos que é só coisa negativa. Ele pode ser positivo e negativo. Aí depende do lugar que você está. Você precisa perceber essas coisas e ver o lugar que você está e que tipo de troca que está acontecendo energética. Se você está num lugar legal ou num lugar de cura. Já aconteceu no processo de você realizar atendimento e algo um tanto quanto inusitado ocorre no meio do atendimento? Por exemplo, você está atendendo uma pessoa, a pessoa vai e incorpora, ou acontece algo nesse sentido de que interferências de outros espíritos, que se apresentam e às vezes tomam até, o corpo, a forma da outra pessoa ali. Eu nunca tive, mas teve uns casos de atendimento que a pessoa relaxou tanto que ela teve uma projeção astral. Ah, que legal. Teve projeção, que ela chegou, eu fiz a massagem e ela já estava fazendo os cursos com o Wagner, né.
Eu falo: "Nossa, na hora que eu relaxei tanto que eu me vi em outro lugar, eu me vi em outro estado, eu me vi energeticamente, eh, como se tivesse feito uma projeção em casa". Foi o tanto relaxamento que eu tive, e até eu fiquei espantado, eu falei: "Nossa, isso também ajuda, no relaxamento ajuda também a projeção". E isso para mim foi muito gratificante, saber que o objetivo porque era querer o relaxamento, o objetivo foi alcançado, que foi o relaxamento, até um pouquinho a mais, que ela conseguiu até uma projeção astral, coisa e ainda bem que eu estava aprendendo, né, e sobre isso. Legal. E ela comentou em detalhes, ou mais ou menos, como é que foi a experiência, ou ela falou mais por cima sobre? Ela falou mais por cima, ela falou: "Nossa, eu estou fazendo os cursos do Wagner, de projeção, e eu nunca consegui fazer uma projeção. Você fez pra mim é muito difícil, quer dizer, eu consigo, mas é muito difícil. E numa massagem sua, você me tirou do corpo". Eu falei: "Bom, pelo menos isso eu consegui". Prática projetiva após uma massagem terapêutica com o Márcio Arada. Ai, ai, muito bom essas conexões, né. No Sim. curso, eu não sei se ainda tem hoje, mas na minha época tinha, na quinta fase, uma aula extra da quinta fase de projeção, em que tinha a técnica de Cristo. Você já ouviu falar dessa técnica de Cristo ou já fez Nunca essa? ouvi. Era no curso de projeção do Aham. Wagner. Eu sei que tinha a quinta fase, assim, que era uma fase extra até, mas eu nunca na época já não tinha mais essa técnica. E era uma técnica, eu sei porque a gente fez os testes, era toda semana que a gente fazia, precisaria de mais 2 pessoas. Uma, no mínimo mais 2, a gente fazia em 3, eu e mais 3, então eram 4. E que é massagem, é uma massagem mesmo, a técnica de Kiss é uma massagem para você sair fora do corpo. Então é uma técnica bem interessante, eu já tive muitas experiências, porque a gente tirou várias semanas para todo mundo ter experiência com a técnica de Cristo. Como a gente tinha disponibilidade, ele era de quinta-feira que a gente fazia os testes, eu lembro até hoje. Quinta-feira era tipo sagrado durante quase 6 meses que a gente fez a técnica de Cristo. E era massagem, porque eu fiquei imaginando agora, quando você falou da massagem, porque lá especificamente tem uns pontos específicos que você tem a pressão e rodopio lá da técnica de Cristo para projeção. Mas também tem uma técnica que foi usado na guerra, que para pessoas que tinham, feridas de guerra que você não podia tocar, que chama calatonia. Calatonia é Então parecido, porque é toque suave, né. isso. E a pessoa realmente, você vê eu uso ele na minhas terapia para um relaxamento. Então eu faço o quê? 5, 10 minutos às vezes, nem tanto, só para dar um objetivo de relaxamento. Já a pessoa já sente a diferença, e você vê, porque os movimentos que no pé, que é os movimentos de contração e coisa que quando a pessoa tá num sono profundo, você vê que na calatonia a pessoa consegue ter isso. Eu falo: "Nossa, é perfeito". Quando eu aprendi isso para mim, eu falei: "Nossa, é uma técnica perfeita para relaxar". Muito bem, ó, calatonia, depois pesquise também ou vá lá fazer atendimentos com o Márcio, ele não promete uma viagem astral da maca onde tá, mas você pode ter a sua experiência com a massagem, relaxamento e até a calatonia, né. Hum. E aí tem esse meu lado também, né, que às vezes vê muita coisa, assim, que sinto as coisas, eu sinto o paciente, às vezes o local. Já teve caso que eu fui atender paciente no local, eu fui médium para falar intermediário sobre coisas que estavam acontecendo na casa da pessoa, né. Tá vendo? E ainda de brinde, bônus, ainda recebe ainda uma mensagem mediúnica, pode ser que um preto velho venha, um Exu venha trazer uma mensagem, alguma coisa assim, porque também ver as entrevistas anteriores que a gente fez aqui com o Márcio sobre os processos e desenvolvimentos mediúnicos espiritualistas também que ele teve, onde ele trabalhou e tudo mais, vocês vão entender um pouco mais. Mas pode ser que ganhe até um bônus, é Sim, isso, Márcio? claro, porque às vezes rola, às vezes eu tô atendendo a pessoa e falo: "Ó, veio uma mensagem para você, só que eu não posso falar assim, s absorve, lê a men escuta a mensagem, se você vê que serviu para você, absorve, se não, joga fora". Porque às vezes pode ser o meu lado anímico, porque é tanta coisa que acontece, mas pode ser que tenha uma resposta para você, para alguma coisa sua. Eu falo isso, eu nunca falo: "É isso, foi para você e pronto". Falo: "Absorve, se você acha que é para você, absorve, se não, dispensa". E por falar nessas coisas de mensagens, por falar de influências energéticas, por falar de conexões, né, com espíritos, com consciências, entidades ou algo assim,
Qual a influência dos espíritos nos nossos pensamentos? Para a pessoa também ter uma ideia de como é que se dá essas influências. Então, geralmente acontece quando, entre aspas, você dá mole, você começa a entrar numa vibração que não é legal, ou medo, ou questionamentos, que é uma obsessão, se torna uma obsessão, porque você, mentalmente, você começa a entrar na vibração deles, e você não tem cuidado conforme os seus pensamentos, porque você acha que tudo é seu pensamento, e nem sempre tudo é pensamento seu. Você tem que avaliar, eh, perceber o que que é seu e o que que não é. Porque você percebe o que não é uma coisa que você agiria ou se torna, falei: "Epa, calma aí". Ter cuidado com seus pensamentos, ter cuidado com o que você fala, com o que você sente, ou com as companhias que você andam, então tem tudo isso. E se você abre brecha, você entra na sintonia de muitos espíritos que às vezes querem estar do seu lado e atormentar de alguma forma, ou causar brigas, ou causar algum desconforto, ou até mesmo de prejudicar você mesmo. Porque de repente vem umas mensagens muito, assim, aleatórias, estranhas, como: "Ah, eu vou fazer uma coisa errada e que já aconteceu comigo". Eu vou falar a verdade que antes do meu desenvolvimento, já várias vezes apareceu e eu, brequei, olhei e falei: "Espera aí, eu não pensaria nisso, eu não faria isso se fosse eu". E aí eu falei: Tem coisa estranha, então, não é meu, deixa pra lá". Uhum. Nesse caso de, lidar ou estar com você falou sobre os pensamentos, sobre o sentir, os sentimentos, sobre pessoas e as energias ligadas às pessoas específicas. E o que que você recomenda em relação também a práticas de assistir, né, filmes? A gente falou de músicas e os filmes, e as notícias? E o lidar com essa, intensidade de conteúdo e informação que nos chega? O que que você pensa sobre isso e o que que você traz como dica? Então, o certo é, se você vê essas notícias, é você não deixar ser influenciado, mas quem é que não se deixa ser influenciado hoje? Então o que eu alerto é que a pessoa começa a ter muita notícia pesada, que te deixa você com uma vibração muito baixa, desliga a TV, muda de canal, coloca uma música que ajude você, sai dessa vibração, porque leia livros mais saudável, espiritualista, se você não gosta, poesia, mas que eleve a energia. Se você ficar nessa vibração, você cria um tsunami, mental de energias que você vai só somar para deixar a energia mais pesada e mais desequilibrada ainda. Então, eh, presta atenção nisso, o que que você vê, o que que você ouve e o que que você fala, tudo isso é energia. Pensamento, sentimento, emoções, tudo isso influencia. Seja sua, seja externamente. Você de repente vai ver um programa de briga, de que só tem discussão e briga. Você vai ficar nessa vibração, e aí é complicado. Você vai ver uma reportagem de violência, que deixa a energia mais pesada. Vibra Vibracionalmente você vai estar muito pesado, energeticamente. Fazendo aqui mais uma retrospectiva de alguns tópicos que o Márcio já trouxe aqui sobre essa temática de hoje, que é o autocuidado e cuidados bioenergéticos para terapeutas, que já viu que já não especificamente para terapeutas, mas para você que está nos acompanhando, né. Primeira coisa que trouxe aqui em relação a isso em relação à partilha, é amar o que você faz. Outra é ter um toque consciente ou consciência do toque, alimentação ligada ao biotipo. O que você recomenda em relação a essa alimentação ligada ao biotipo? Como descobrir qual o biotipo? Eu vou continuar depois com os tópicos aqui, mas como descobrir o biotipo e o que que a alimentação é mais compatível com aquela pessoa? Um exemplo que eu vi, era uma pessoa que falava: "Não, eu não vou comer alimento pesado, carne, porque eu só vou comer frutas, verduras, para tratar o outro". Só que a massagem que a pessoa fazia, acabava absorvendo muita energia dele. Então a pessoa começou a passar mal, uma vez, e por eu comer alimentos mais leves.
E não digo às vezes você precisa pode até comer alimentos mais leves, mas que tenha muita substância e proteína. Porque não adianta você ficar com comida levinha, se o tratamento é massagem que vai doar muita sua energia, que vai pegar sua energia, que é o tratamento físico, às vezes, de cura, e aí precisa de energia. E nessa tem que ter um alimento com mais, proteínas, né. Uhum. Uma das coisas que ocorre também nos pós-atendimentos, que pode ocorrer com os terapeutas e também nos atendimentos de doação de energia, as sessões ou as conexões de trabalhos mediúnicos, é aquela vontade de consumir um antiprojetivo, né, um docinho, um chocolate, algo nesse sentido, assim. É comum ou qual é a sua opinião relacionado a essa vontade do doce pós algum tipo de trabalho espiritualista ou energético em si? Eu não sou tão radical assim, eu até como. Só que assim, exagerar que é o problema é o exagero. É a radicalização e o exagero. Esse é o problema. Porque às vezes a pessoa fala: "Ah, vou comer um docinho", você pega a caixa de doce inteira, e aí isso aí não vai ser legal pra você. Então o ideal é assim, você tem vontade? Pega um pedacinho, come, não passa vontade. Sentiu vontade? Come, pega um pedacinho. Desde que você não se entupa disso, entendeu? Equilíbrio em tudo. Então, vamos lá, continuar. O tópico 1 foi amar o que você faz, o tópico 2 foi ter um toque consciente, o tópico 3 é alimentação biotípico, o quarto foi preparação do ambiente, preparação do terapeuta para aquela jornada ali dos atendimentos e com aquele atendimento. O outro tópico que também foi trazido aqui, compartilhado, se colocar no lugar do paciente, do Sim, terapeuta. Foco no que você faz também é sim, outra conexão, importante. né, de você focar naquilo que você está fazendo ali e tomar consciência. Se perguntar: "Estou bem? Estou bem para atender aquela pessoa? Estou bem para ajudar aquele outro ser? Estou bem? Tô como é que está a minha usina aqui? A minha usina está soltando mais fumaça do que combustível para compartilhar, então estou bem para exercer minha profissão ou minha missão ou meu serviço em si ali", e ver direitinho também quais são os seus limites, né, que a gente fala, Sim, quais são os seus limites diante dos atendimentos. E recomendação aqui, inclusive recomendamos bioenergia orixá, porque recomenda-se também que a pessoa precisa estudar sobre bioenergia, já que está trabalhando com essas forças bioenergéticas. A humildade também é outro ponto que apareceu aqui na nossa entrevista e nosso papo de hoje, que é a humildade para receber esses autocuidados, que a gente está muito acostumado a doar, 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 e ajudar o outro, né? E não de receber. O outro ponto que eu anotei também aqui foi tomar bastante água, e aí a gente fez associação com água para um Enomoto, fluidez, isso. com o Masaru Emoto, trazendo essa coisa com o Masaru Emoto, né? Dos cristais de água. E depois a gente colocou aqui também eu ficar consciente do que está ouvindo, porque entra na questão das músicas, né, que a música Sim, influencia também o processo de estado de consciência, elas podem utilizar tanto positivamente quanto negativamente. Meditação, porque aí também ajuda a organizar as ideias, os pensamentos, ter mais clareza e tudo mais. E aí ampliou um pouquinho em relação a ouvir para ter cuidado também com os pensamentos que a gente está cultivando e se alimentando, o que a gente está sentindo, o que está vendo, ouvindo, falando, e as pessoas com que a gente também está andando. Bastante tópicos aqui ligados a sim. esses autocuidados. Mais alguma coisa que você queira compartilhar, Márcio? Então, o é sempre o amor que tem que tá na frente, né, nunca é o ego, né. Você tem que sim aprender o máximo que você puder aprender. Aprende tudo, estuda tudo, mas você tem que pensar que o que você sabe nunca é tudo, é o que entra na humildade. Você não sabe tudo e por mais técnica que você aprenda, você sempre vai ficar em déficit para aprender alguma coisa, para lidar com outro paciente que vai vir com uma outra energia. Os pacientes não são os mesmos, os pacientes são diferentes. E técnicas diferentes é para pacientes diferentes. Aprende, a olhar de forma universalista as coisas. Sempre o universalismo é o que manda tudo. O
aproveitar que a gente citou lá no início, mais pro meio ali, sobre obsessão, quais os tipos mais comuns de obsessão que ocorrem e que podem ser identificadas? Tem um encosto, que praticamente uma gripe espiritual que você pega. Às vezes alguma entidade encosta do seu lado, você sente, mas é fácil de ser expelido. Umas práticas energéticas já é, simples já ajuda. Já existe um encosto que aí você precisa ver o que você está pensando, o que você está nutrindo para manter um espírito pegado a você, porque alguma coisa em você está abrindo brecha para que esse espírito fique com você, e já tem uma obsessão mais grave, que é a subjugação. É que quando você deixou o encosto chegar e você não fez nada, tanto faz, tanto fez para você, a companhia te agrada e você deixa ele tomar conta de você, que é a subjugação. E aí você se torna praticamente, ficam na mesma energia, como você fosse ele e ele fosse você. Uhum. Bom, aqui nós estamos falando sobre essas conexões vamos dizer assim, as entidades, os espíritos, os desencarnados em obsessão com o encarnado. Aí temos também as obsessões onde é o espírito encarnado obsidiando O o outro, o desencarnado, desencarnado. né? E aí eu vou trazer uma pergunta ligada a essa, outro processo. Os espíritos, eles sabem quando a gente está pensando neles? Sabe, porque pensamento é energia, né, então, eles sabem, que tem a telepatia também, que isso influencia, né, e fora a energia que você emana. Então o espírito sabe sim, e isso atrapalha eles na evolução deles do lado de lá. Então você precisa trabalhar esse seu lado. Se você perdeu alguém, é é normal ter saudade, saudade é a coisa mais normal, mas o apego deixa a pessoa viver a vida dela, deixa a pessoa, eh, a fazer as novas aventuras que ele tem que fazer do outro lado de lá. E faça as suas, seus jornada, faça a sua caminhada, faça a sua história e aí continua a história do lado de lá. E por falar em história, por falar em experiência, por falar em você em estar em contato com essas energias invisíveis, vamos chamar assim, tem algum caso inusitável, experiência que você teve que envolveu ou espíritos, ou envolveu um atendimento, ou envolveu alguma conexão energética que você falou: "Nossa, isso é muito diferente", que gostaria de compartilhar com as pessoas que estão nos assistindo aqui? Teve um paciente que foi o lado energético, mas que foi logo quando eu comecei. Que ela era no ambulatório de massagem, né, que pra poder ter o certificado, você tinha que ter pra você tinha que passar horas no ambulatório para ter a prática, né. E tinha uma senhora que ela ia fazer a massagem e sempre saía com dor ela reclamava da dor lombar e a massagem ajudava. Ela falava: "Nossa, a massagem ajudou, mas sempre volto com a dor lombar, então eu não sei o que tá acontecendo comigo, né". E eu vendo o caso, e eu tinha aprendido a fazer umas técnicas energéticas, né, e a pessoa só ia no físico. Aí eu fiquei olhando assim e falei: "Bom", e toda vez que eu falei: "Bom, se ela calhar de vir na minha mão, eu vou fazer a prática energética, vamos ver se isso ajuda". Por quem sabe não é físico, é o energético. Aí ela calhou de ela vir, calhou entre aspas, né, de ela vir na minha mão. E aí eu cheguei, aí eu falei: "Vamos fazer a prática energética então, por que não? Já que estamos para aprender, por que não?". E aí eu comecei a fazer. Aí eu comecei a trabalhar energia, né, que é aumentar a energia da região da lombar, que fica o tantième inferior, né, que é a morada da energia, e eu comecei a estimular mais o ponto. Eu falei: "Acho que aí eu vi no rosto dela que ela tinha baixa energia, por causa dos olhos, você vê que ela tinha uma baixa energia, e a dor lombar, então eu falei: "Eu acho que é a energia do rins", que na medicina chinesa é a energia vital, né, tá fraca. Vou tentar aumentar na massagem, fazer isso na massagem, porque não era acupuntura, e aí comecei a estimular o ponto. E além da massagem física para tirar dor, eu estimulei o ponto. Aí falei: "Vamos ver agora o resultado, agora
a prova dos 9. Aí na semana seguinte, aí ela foi e falou: "Márcio, eu quero ir com você, porque você conseguiu achar o meu problema, é isso, é energia". E aí eu comecei a dar as dicas para trabalhar energia e ela toda vez ela vinha: o meu problema era esse mesmo, agora eu descobri, que não era físico, é energético". Por falar em voluntariado, você continua fazendo a última entrevista a gente falou até sobre isso, né, um trabalho voluntariado no No hospital. Instituto de Psiquiatria. Hoje mesmo eu tive lá de manhã. Comecei cedinho, fui lá, tinha que estar lá 8h30, porque são 2 setores que eu atendo, que é a parte dos agudos, que dos pacientes que estão bem mesmo no estado grave, e depois subia no que o pessoas estão mais no estado melhor, né, que já foram tratados, Então hoje você já esteve lá, é isso? já e fiz meu trabalho, né, que eu gosto bastante também, que eu me sinto bem. E é porque é uma coisa que eu amo, então não tem como deixar de lado. Maravilha, a gente está chegando já aqui ao final da nossa transmissão. Tem mais alguma dica que o Márcio Arada queira transmitir antes da gente chegar para o fechamento do programa? Então, se você é terapeuta e ama o que faz, presta atenção nesse tópico que eu falei, porque com certeza essas dicas vão ajudar muito no seu início, no seu processo de aprendizado. Porque muitas vezes a gente sai dos cursos, apenas com o lado teórico ou com uma receitinha de bolo que fazer. Receita de bolo é bom no começo. Depois eh, depois que você aprendeu, desaprende e usa a sua técnica e aprende o melhor que você tiver para você, não porque os outros dizem que tem que ser, é para você a técnica tem que ser para você. Não adianta você querer falar: "Ah, o shiatsu é bom porque o Márcio falou". Não, se você para você na acupuntura, você se sente bem e a sua energia consegue ajudar os outros, então que seja acupunturista. Se na reflexologia, na massagem dos pés, se você sente que você provoca bem-estar do outro, fica na reflexologia. O ideal é que você se sente bem, o que seu coração fala mais alto com você. Para dicas também de pessoas que estão nos acompanhando, antes da gente ir para o fechamento, que músicas ou CDs você recomenda? Que filmes ou séries você recomenda? E uma terceira possibilidade também de e livros, e livros. Então, filmes, séries, livros e músicas que você recomenda, que vem assim de pronto para você, que é para as pessoas irem buscarem, que vocês acham interessante, que tem boas vibrações. Então, música, eh, que eu gosto muito de ouvir é o Deuter, Devakan, Constance Dembe, que é fantástico, porque você viaja para você sai desse caos que está aqui, você somente viaja para outros lugares que nem sequer você imagina. Filme, livros, tem se for de mensagens, tem o Wagner Borges, tem uns material muito bom, seja de projeção. O que falta é um livro de bioenergia dele, né, e aí seria muito bom. Tem pouquinhas coisas, mas seria muito bom, porque ele ia deixar um legado dele das coisas dele, mas como ele tem muito trabalho para fazer, a gente sabe como é difícil. Mas tem o de bioenergia, tem o do, Hiroshi Motoyama, Teoria dos Chakras, tem os chakras do Led Bitter, que é o basicão, só mesmo, mas para aprofundar mesmo é a Teoria dos Chakras, que eu aconselho. E filmes, é que de bate pronto eu não tenho muitos aqui para falar. Mas tem alguns filmes espiritualistas, assim, que ajuda muito a você todos os filmes que faz você pensar que você é um pontinho só, que existe um lado magnânimo em volta, ajuda você a mudar o seu ponto de vista sobre muitas coisas. Muito bem, a gente passou até um pouquinho aqui do nosso horário relacionado a esse programa gravado, mas espero que vocês tenham gostado. Se gostou, então curta, compartilhe com outras pessoas. Chegou até aqui é porque gostou, né? Então já faz isso, essa partilha dessas informações e conteúdo. Quero mais uma vez aqui agradecer ao Márcio pela presença. Já sabemos que no próximo, então, vai ser ao vivo, hein?
Estúdio novo, ao vivo com o Márcio Arado. Eu sei que ele está em outros podcasts. É isso, se a gente tiver conseguir, né, uma vaguinha, porque agora ele está super concorrido. Os podcasts, tudo chamando ele, tá direto nos podcasts, tá assim, desse jeito, Já né? parei, tô virando arrogante já. Brincadeira. Então, Márcio, super agradeço a disponibilidade de estar aqui com a gente, partilhando um pouquinho dessas informações e desses conteúdos. Agradeço vocês também que nos acompanharam e peço para você deixar, então, uma mensagem de encerramento antes da gente subir aqui a nossa vinheta. Então, lembre-se, terapeuta, sua mão é a ferramenta do seu trabalho de cura. E o coração é uma usina que alimenta essas mãos. Então, mantenha essa usina sempre acesa, forte, firme e girando para que a cura aconteça, seja em você, seja no seu entorno, tá bom?